Olá, meus irmãos e irmãs, paz e bem. Sejam todas e todos muito bem-vindos a este nosso encontro. É o segundo domingo depois da Páscoa, este momento litúrgico que nos recebe para juntos adorarmos a Deus. Este culto que juntos oferecemos ao Senhor é promovido pela Paróquia Anglicana da Santíssima Trindade, que tem como pároco Dom Filadelfo Oliveira. E todos juntos aqui, que vão chegando para esse tempo de louvor a Deus, sintam-se todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar ouvindo uma canção produzida pelo nosso irmão Sérgio Lopes. Adoremos ao nosso Deus com esta canção, O Amigo. Excelente domingo para todos vocês. O amigo que eu encontrei, surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me amou. Aleluia. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, e ele me escutou. Para vocês. Ele perdoou. A nossa comunhão com Deus é promovida pelo preço de Cristo na cruz. E uma destas muitas vidas era Ele. Me digam se o som está chegando bem a vocês aí, por favor. Me deem um retorno se o áudio está chegando claramente a vocês. Pelo cego a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Nós temos esse amigo, o Senhor é o nosso precioso amigo. E há aquele cântico, Hélio vai lembrar, que aprendemos quando ainda éramos crianças, um cântico do Inário, cantor cristão, que diz assim: preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar. E na última estrofe se refere a Deus como amigo, o melhor e o mais leal. Já temos aqui a saudação do nosso bispo Dom Filadelfo, cumprimentando a todos, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações agora e sempre. Amém. É a saudação do nosso bispo. Eu gostaria de ler uma oração que está no nosso
na nossa companheira devocional, que é a devocional da Ordem Franciscana de nossa igreja, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E nesta devocional eu leio uma oração intitulada Oração por toda a humanidade. Ó Deus, Criador e protetor de todo o gênero humano, intercedemos humildemente pelas pessoas, de todas as classes e condições. Manifesta, Senhor, a tua graça e às nações a tua eterna salvação. Pedimos especialmente ao favor de tua santa igreja, a fim de que ela seja de tal maneira guiada e governada pelo teu Santo Espírito, que todas as pessoas que professam a fé sejam conduzidas ao caminho da unidade, paz e retidão. Confiamos finalmente à tua bondosa mão todas as pessoas que de qualquer modo se acham aflitas e perturbadas na consciência, no corpo, na situação da vida, particularmente aquelas por quem nossas orações são desejadas. E esse é o nosso pedido ao Senhor, cheio de amor e de misericórdia, que Ele derrame o seu olhar em favor de todos aqueles que sofrem neste momento, que padecem num hospital, e há tantos que estão internados não em UTIs ou mesmo em apartamentos ou ambulatórios, estão internados nos corredores de hospitais superlotados. E o que é que eles desejam? O que é que eles aspiram? Muitos deles, um pouco de ar. Ar que eu e você agora estamos respirando sem qualquer esforço. Que o Senhor tenha compaixão destas pessoas e nós oferecemos este culto a Deus em intercessão em favor de todos os tantos enfermos deste país e do mundo todo, todos aqueles que lhe faltam ar neste momento, e que eu e você tenhamos um tempo de oração e meditação, que ao inspirar e expirar, as nossas mentes se voltem para Deus em intercessão por essas pessoas. A graça do Senhor é deste modo. Às vezes ela está derramada sobre as nossas vidas e nós não nos damos conta. E ela é tão abundante, tão preciosa, que nós não damos nenhum valor. Neste exato momento, o privilégio de respirar é uma dádiva maravilhosa. E a nossa oração é que nós preservemos esta graça, preservemos este dom por toda a nossa vida. Oremos. Senhor Deus de amor e de imensa misericórdia, obrigado, Senhor, pela dádiva do ar invisível e simples que agora enche os nossos pulmões. Obrigado porque sem trabalho ou esforço nós podemos inalá-lo, ele que é saúde e vida para o nosso corpo. Neste instante, intercedemos por todos que aflitos desejam um pouco de ar, clamam por um pouco de ar, agonizam por um pouco de ar. Que tu, verdadeiro amigo, esteja junto de cada cama, de cada maca, inclusive daqueles e principalmente dos que estão deitados no chão, esperando algum atendimento, alguma misericórdia, algum medicamento. Tem compaixão de nós, Senhor, que sendo tão agraciados por ti, não te rendemos graças.
e ser favorável por aqueles que sofrem, padecem e gemem, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir mais uma canção entoada por Sérgio Lopes, intitulada O Lamento de Israel. Sacerdotes bandearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste, pouco forte do Senhor. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus E ele te ouvirá. o inimigo te libertará. Amém. Chora Israel, Às vezes nós temos que nos quebrantar diante de Deus não é teu lugar. para pedir que o Senhor nos retire desse tempo de adversidade. Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. Estamos ouvindo esse Lamento de Israel, de Sérgio Lopes. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Não, nossa vida não devia estar passando do modo que está. Estamos sob o cerco do exílio babilônico. O inimigo te libertará. Que o Senhor nos livre. Amém. Que esse seja o nosso sentimento, o de quebrantamento na presença do Senhor. E como na canção de Sérgio Lopes, que nos convida dizendo: chora Israel, Babilônia não é teu lugar, clama ao Senhor e ele te libertará. Que seja esta a nossa petição a Deus e o nosso clamor, nesse espírito
nós vamos tomar o livro de oração comum. O livro de oração comum é o nosso livro litúrgico da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E vamos fazer a confissão dos nossos pecados. Vamos apresentar a Deus as nossas culpas, as nossas faltas, pedindo que Ele nos perdoe, pedindo que Ele nos restabeleça, restaure a nossa sorte. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos os nossos muitos pecados, que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões contra ti, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento e, por amor de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dá-nos a graça de te servir com alegria para a honra e glória do teu nome. Amém. 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 Deus onipotente, tenha misericórdia de vós e perdoe todos os vossos pecados, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, vos fortaleça em todo o bem e, pelo poder do Espírito Santo, vos preserve na vida eterna. Amém. Amém. Nós somos convidados por Deus para nos unirmos. E algumas pessoas se perguntam, Martorelli, por que é importante nos reunirmos em adoração? E é importante que estejamos juntos em adoração, e como você está percebendo agora, esta reunião não tem que ser presencial. Mesmo distantes de vocês, nesse exato momento, eu estou no lugar mais íntimo e mais próximo, junto ao seu coração, e nós podemos adorar ao nosso Deus. A imposição do distanciamento social pertinente, oportuno, este distanciamento que é necessário para o momento, não é um isolamento social, é distanciamento, não é o isolamento. Nós não estamos isolados uns em relação aos outros, estamos reunidos. E veja o que é que diz o texto do livro dos Salmos, capítulo 133, ele diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Esse é o salmo que louva a união. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Domingo passado nós celebramos a Páscoa. Em nossa capela, a capela onde reúne-se a paróquia da Santíssima Trindade, estávamos somente eu e Dom Filadelfo. Eu mais perto dos telefones que estavam filmando e captando a imagem do culto que estávamos transmitindo, e Dom Filadelfo presidindo a cerimônia e pregando. No meu olhar havia tanta alegria ao vê-lo ali, e eu sei que ele olhava enquanto pregava nos meus olhos e via a alegria de eu estar ali, a alegria que eu sentia e a alegria que ele sentia por estarmos juntos. E o culto da Páscoa, acompanhado por todos vocês de suas casas, quando participaram da Eucaristia com o pão e o vinho que haviam sido consagrados e foram levados até vocês por nós, essa alegria é a bênção da comunhão com Deus, mas também a comunhão com os irmãos, porque é bom e agradável para o Senhor e para nós viverem unidos os irmãos. O texto sobre o qual iremos meditar nesta manhã de domingo é o texto que se encontra no livro de Lucas, intitulado Atos dos Apóstolos. Lucas
é autor de 2 livros no Novo Testamento. Um, que é o Evangelho, a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, e o segundo livro de Lucas, que recebeu pela tradição da igreja o nome de Atos dos Apóstolos. E nós iremos ler no capítulo 4 do livro de Atos, a partir do versículo 32, esta perícope intitulada A Comunhão Cristã. A comunhão cristã. É assim que diz a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ao longo de muitos anos, talvez por toda a minha vida, este texto do livro de Atos dos Apóstolos meio que anunciava para mim uma realidade utópica. Era uma comuna de Jerusalém. Era uma realidade em que os irmãos viviam juntos, diariamente, partindo pão, comendo, bebendo. Eles estavam na expectativa da volta iminente de Cristo, que eles haviam visto ser crucificado, ressurreto, tinha sido assunto aos céus, tinha sido elevado aos céus, e eles tinham essa expectativa de que a qualquer momento ele voltaria. Por isso, eles tomaram uma atitude apocalíptica, eu poderia dizer. E a atitude apocalíptica era essa: eles deixaram o campo, as plantações, eles pegaram suas propriedades, venderam tudo e começaram a viver uma vida comum, e as necessidades eram partilhadas dia após dia, eles conviviam ali numa experiência sem propriedade privada, sem elementos de distanciamento. O individualismo, que era uma marca tão presente no ser humano por toda a história, como que foi quebrado. E eles viviam essa utopia que eu vou chamar aqui da Comuna de Jerusalém. A palavra utopia é muito mal interpretada por várias pessoas que acham que utopia significa algo impossível. Algo impossível. Mas não é isso que a etimologia da palavra utopia significa. A palavra utopia é composta de 2 expressões gregas. U, que significa não, e topos, que significa lugar. Utopia é algo que ainda não encontrou um lugar para se realizar, algo que não se realizou. Então, se a utopia é algo que não se realizou, que não encontrou um lugar onde existir, qual a utilidade da utopia? Alguém poderia perguntar. Qual é a utilidade, que sentido faz uma utopia? E aí eu faço uma citação do Eduardo Galeano, né? Diz que ele, citando um outro autor, ele diz que a utopia é como o horizonte. Você anda 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Você anda 100 passos, o horizonte se afasta 100 passos. Você anda 1000 passos, o horizonte se afasta 1000 passos.
Se é assim, para que serve a utopia se a gente nunca a alcança? E a resposta é: para nos fazer andar, para nos dar uma direção, para nos dar um sentido na jornada dessa vida. Para isso servem as utopias, para nos mover do aqui para o ali, na esperança do além. É para isso que servem as utopias. Havia acontecido um processo de avivamento em Jerusalém. E eu pergunto, Dom Filadelfo, meu amigo e bispo em nossa igreja, nós ainda veremos um avivamento em nossos dias, Dom Filadelfo? É uma pergunta sincera, mais do que uma pergunta sincera, é uma expectativa de minha alma. Eu desejo profundamente ver mais uma vez o avivamento do Senhor. Eu tive algumas oportunidades de ver a Igreja de Cristo ser avivada, ser tocada de modo extraordinário pelo Espírito Santo. E eu me lembro pelo menos 2 ocasiões onde isso foi evidente na minha vida e na minha experiência pessoal. Os anos de 1991 e 1992, na Igreja Presbiteriana de Catende, eu vi um avivamento acontecendo naquela cidade, naquela igreja. As pessoas foram agitadas pelo Espírito Santo de Deus. Um mover extraordinário do Senhor aconteceu naqueles 2 anos. Este foi um momento extraordinário de grande avivamento, de mover do Espírito Santo. Também vi um avivamento do Senhor ser operado nos anos de 2003 e 2004, na Catedral da Santíssima Trindade, lá dos aflitos. Houve um mover do Espírito Santo. Ele quis agir ali, ele quis se manifestar. E nós reuníamos num culto de quarta-feira 800 pessoas para ouvir a palavra do Senhor. E se reuniam e com grande gozo, com grande contentamento, o povo afluía para aquele lugar e o Espírito se derramava. E eu peço ao Senhor que nos dê o privilégio de vivermos isso mais uma vez. No primeiro discurso de Pedro, registrado em Atos capítulo 2, uma multidão se converteu. E aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas na primeira vez que Pedro pregou. Depois que ele foi preso e saiu da prisão, ele pregou novamente, e o grupo de pessoas que havia se convertido, se unido à igreja, chegava a 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, o resultado desse mover do Espírito Santo. E o que eu peço ao Senhor é que nós não atrapalhemos a obra do Espírito Santo. Eu, como ministro da palavra do Senhor, todos aqueles que se aproximam e que entendem que este mundo precisa da manifestação da graça do Senhor, devem buscar em oração, dizendo: Senhor, usa-me como instrumento para o teu avivamento, para o derramar do teu Espírito Santo sobre o teu povo, sobre a tua igreja, com poder, com graça, para que se manifestem diante dos nossos olhos, como diz o texto, de modo tão belo, maravilhoso. Diz assim, em Atos, capítulo 4, porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus Cristo que ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E pede Pedro, e fazemos nós essa oração: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede que teus servos anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. É isso que desejamos, é isso que oramos e pedimos, que nós com ousadia demos testemunho acerca de Jesus, e Deus, para a sua glória, estende a sua mão para fazer sinais, curas, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Essa é a nossa expectativa. Agora, quando um avivamento assim acontece, quais são as manifestações concretas
desse avivamento. E é sobre isso que eu gostaria de convidar vocês a refletir. Em primeiro lugar, um verdadeiro avivamento se manifesta através da unidade de sentimentos e propósitos. Unidade de sentimentos e propósitos. É isso que está dito aqui no versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Um o coração e a alma. Eles tinham uma unidade de sentimentos e de propósito. Essa comunhão, essa comum união entre aqueles que amam a Deus e buscam a sua presença. Essa é a primeira manifestação, a primeira forma de identificar que o mover do Espírito autêntico está acontecendo. Em antítese a isso, contrário à comunhão, o que nós vemos são divisões, como acontecia na igreja de Corinto, marcada por partidos, um dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ora, onde há partidarismos, divisões, sectarismos, ali não está o Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor e o verdadeiro, genuíno avivamento se manifesta, em primeiro lugar, através da unidade. Era um o sentimento e o propósito. Diz o texto, era um o coração e a alma. Em segundo lugar, segundo o texto de Atos, capítulo 4, versículo 32, uma segunda evidência é uma ruptura do individualismo material. E ele diz assim, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Aqui é uma ruptura com uma das forças mais tristes e prementes de nosso tempo. A base de toda corrupção é o individualismo. É esse desejo e essa preocupação com o que é meu, com o que pode me favorecer. Nós precisamos, se quisermos viver o verdadeiro avivamento, dessa ruptura da crosta, da cápsula que nos separa uns dos outros, porque tudo isso é falso. Nós somos fruto do mesmo sopro de Deus que criou o nosso primeiro pai. E assim, nós somos a derivação do sopro divino que passeia pela terra. E ao final da nossa jornada aqui na terra, o Senhor, o nosso Deus, que um dia nos soprou, ele nos inspirará, ele nos tomará para si. Sabe o que é que nos liberta do medo da morte? Escute, minha irmã e meu irmão, e você também sinta a experiência da libertação do medo da morte. Eu, todas as vezes que penso sobre a vida e sobre a morte, eu chego à seguinte simples, singela conclusão. Viver é quando Deus faz assim. Morrer é quando Deus faz assim. Na morte, nada mais acontece do que retornarmos para a fonte de onde procedemos. E é a Bíblia que nos ensina que quando morremos, o nosso corpo vai para a terra de onde veio e o nosso espírito para Deus, de onde procedeu. Que nós tenhamos essa consciência, mas essa consciência devia nos libertar desse apego exacerbado. Eu não estou fazendo aqui a campanha, viu, Hélio, contra a propriedade privada. Eu sei que os irmãos estavam aqui vivendo uma mentalidade apocalíptica. Eles estavam acreditando que a volta de Cristo seria iminente, o que foi um erro, entre aspas, deles, porque eles não testemunharam o retorno de Cristo e uma série de complicações econômicas se manifestaram na vida dos irmãos depois disso. Nós poderíamos estudar o livro de Atos e ver que eles receberam ofertas de vários irmãos da Tessalônica, também
de Corinto, da Galácia, ofertas foram feitas para ajudar os irmãos que estavam passando privações lá. Então, não é essa a ideia, mas a ideia é que nós precisamos, sim, romper com o nosso individualismo, com o nosso egoísmo, e nos lembrarmos que no Evangelho, no projeto de Jesus, o nosso trabalho é para ter com o que nos sustentar e socorrer aos necessitados. Em nenhum momento a gente pode ter a perspectiva de que o trabalho, o fruto do nosso trabalho, é exclusivamente para nós e muito menos para que nos enriqueçamos e ajuntemos, dizendo como aquela alma que diz assim: amanhã nós iremos folgar, fazer celeiros maiores e nós iremos desfrutar. Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que tu tens ajuntado, para quem ficará? Para quem será? Essa é a perspectiva que temos que ter diante de nós. O que Deus tem nos dado, nós precisamos utilizar com responsabilidade, para a nossa alegria e proveito, mas também para socorrer aqueles que precisam. Em terceiro lugar, quando o verdadeiro avivamento acontece, além da unidade de sentimentos e propósitos, além da ruptura do individualismo materialista, surge espaço para o carisma espiritual no testemunho do Evangelho. Acho lindo isso. Vejam o que é que diz o versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e em todos eles havia abundante graça. Então, esse destaque de Lucas ao afirmar que com grande poder na persuasão da palavra, poder na forma como se comunica o evangelho, poder na realização de prodígios e de sinais que o Senhor, por meio deles, realizava. Por favor, minha irmã e meu irmão, nós somos uma igreja com grande consciência social, mas não vamos permitir que a nossa consciência social ela nos faça imaginar que todo o milagre que Deus quer realizar nesse mundo é retirar-nos do individualismo. Isso é verdade. Mas também há manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Eu acredito, como Dulce tem nos lembrado sempre, que o Senhor opera milagres, curas, sinais. É isso que diz as Escrituras. Ou você transformou o Evangelho num conto de fadas, ou você transformou o ensino da palavra de Deus em mitologia. Eu continuo acreditando no poder de Deus para realizar prodígios e sinais em nosso tempo. Eu não apenas acredito nisso, eu desejo ver, ser testemunha disso, acompanhar essas realizações, porque a palavra de Deus fala de mistérios que eu não consigo compreender nem explicar, mas eu posso crer e efetivamente creio nestes mistérios e sinais. Então, há uma liberdade para manifestação carismática do poder de Deus no meio da igreja. E, em quarto lugar, diz o texto, tudo isso é feito com abundante graça. Graça é generosidade, graça é favor imerecido, graça é oferecer ao outro o bem que ele não merece, e essa graça é abundante. Por quê? Porque ela é abundante? Em primeiro lugar, porque eu tenho consciência de que eu não mereço os favores de Deus. Por que será que eu vou ficar fazendo contas e medindo se oferecerei ou não graça aos meus irmãos? Sim, graça, oferecendo amor, misericórdia, dando àqueles que caminham conosco a oportunidade de receber o bem, pelo qual eles não fizeram nada, porque todo o bem que temos recebido também nada fizemos para merecê-lo. Em quinto e último lugar, diz o texto, era feita a gestão da necessidade de todos. Vejam como é que termina esse texto. No versículo 34 e também no versículo 35 se lê o seguinte: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade.
Então, é a gestão das necessidades, é a utilização das possibilidades, e cada um segundo a sua possibilidade, com consciência, na presença do Senhor, divide o que tem para que não haja necessitados em nosso meio. Eu acredito que, de fato, a igreja pode fazer uma grande diferença neste mundo, uma diferença que não tem feito, porque em lugar de construir impérios, palácios, catedrais que mais parecem estruturas idólatras, que louvam o dinheiro, nós precisávamos ser ricos em amor e misericórdia. Aqui você pode ver a imagem de São Francisco de Assis. São Francisco era um indivíduo assim, que nos ensinou que as mãos de Deus, elas devem ser dirigidas para o serviço daqueles que têm necessidades. Nós não estamos, as mãos de Deus não estão levantadas na nossa direção para nós ornarmos as mãos de Deus com anéis e pedras preciosas. As mãos de Deus estão levantadas e nuas para abençoar, socorrer e servir aqueles que precisam. E eu concluo esta reflexão com 2 exemplos práticos de como é que isso aconteceu, um exemplo positivo e um exemplo negativo. O exemplo positivo é o exemplo de Barnabé, cuja palavra significa, o nome significa filho da consolação. Barnabé é alguém que exatamente fez isso, vendeu um terreno que possuía, entregou e colocou aos pés dos apóstolos e eles administraram. Barnabé é o exemplo de um homem sincero que vive a sua espiritualidade e não procura espetáculo. Logo em seguida, no capítulo 5 do livro de Atos, vem a antítese, o anti-exemplo, que é o exemplo de Ananias e Safira. Ananias e Safira. Ananias e Safira mentem, eles vendem um terreno e entregam dinheiro dizendo este é o valor do terreno, não precisavam. Pedro, inclusive, ao repreendê-los, diz, olha, vocês venderam, o terreno era de vocês, e depois de vendido, o dinheiro do terreno era de vocês. Mas para que vocês estão mentindo? Para que vocês estão tentando enganar a Deus, o povo de Deus, como se Deus não perscrutasse o coração das pessoas? Meu pedido ao Senhor é que Ele nos ajude para que vivamos a verdade do Evangelho e, no Evangelho, pratiquemos a verdade. Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude a seguir esse caminho. Vamos orar? Ó Deus de amor e de misericórdia, Tu és Pai bendito, cheio de graça para com todos. Tem compaixão de nós, Senhor, e nos ajuda. Ajuda a vivermos a Tua palavra, ajuda a vivermos a Tua verdade, ajuda-nos a vivermos, Senhor, com coerência aquilo que Tu ensinas e que nós cremos. Tem compaixão de nós, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ouvir mais uma canção do nosso irmão Sérgio Lopes. Esquece o que passou e não sente força para recomeçar e reclama com o próprio coração. Nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida. Essa adversativa é tão importante, né? Mas
Alguém se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar. Tenta lembrar. Lembra da fidelidade de Deus e confie nisso. Quantas vezes, hein, Solange? Quantas vezes, Galileu, o Senhor nos levantou? Quantas vezes? De uma coisa que se acaba de perder. Perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando a tua vida, Renato. Alguém guardando a tua vida, André. Alguém guardando a tua vida, Edila. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Lembrar da fidelidade de Deus, tantas vezes revelada em nossas vidas. Quantas vezes, Dulci, ele já nos levantou, ele é fiel, ele está conosco e permanecerá ao nosso lado em toda e qualquer adversidade. Poxa, que lindo, não é? Esse momento do nosso culto e o Espírito do Senhor nos conduzindo para essa canção, como ela nos toca profundamente. Nós estamos chegando ao final de nossa celebração e a gente tem ainda mais uma canção para ouvir, e durante esta canção eu gostaria de pedir às pessoas que estão conosco e que desejam que apresentemos a Deus pedidos de oração, motivos de oração, que, por favor, escrevam os motivos de oração aqui na tela, para que nós apresentemos as causas e as pessoas. Ao longo do culto desta manhã, eu afirmei que o Senhor é poderoso para realizar prodígios, sinais, maravilhas, e o fato de estar nos unindo agora já é uma maravilha extraordinária, mas eu acredito no sobrenatural, no poder de Deus para fazer aquilo que não podemos realizar, mesmo os médicos e os medicamentos aprovados pela ciência não têm o poder de resolver todas as situações e as causas. Então, se você tem um pedido de oração e quiser apresentá-lo, enquanto nós ouviremos a próxima canção, você tem a oportunidade de fazê-lo. Esta canção, também de Sérgio Lopes, hoje todas as canções foram de Sérgio Lopes, chama-se A Dor de Lázaro.
Essa é uma palavra de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus. O poder do Senhor, ele se revela. Não apenas rei, eras meu Senhor e meu amigo. Que coisa linda! Jesus era meu amigo, diz Lázaro. Ao te ver naquela cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. Outra vez, Senhor, mostra teu poder. Vamos pedir isso a Deus. Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver, livre dessa cruz, eu vou me esperar, mesmo que adormeças. Amém. Amém. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Aleluia. És a própria vida, jamais a morte te resistirá. Outra vez, Senhor, Esse é o nosso pedido a Deus no final deste culto. mostra o teu Outra vez, Senhor, mostra o teu poder. Transforma a morte em vida. pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver, livre dessa cruz, eu vou me esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Eu vou ler, eu quero pedir a ajuda de todos vocês, porque diz o texto que era um o coração e a alma de todos. Então, eu quero que você se assente num lugar tranquilo, ouça os pedidos de oração que eu farei agora, lendo nos dois canais que estão abertos aqui, e enquanto eu estiver lendo, você apresentará este pedido em seu coração a Deus. Então, vamos começar. Vamos apresentar todos os pedidos de oração e nós estamos juntos. E você vai apresentar também a Deus comigo estes pedidos de oração. O Júlio nos lembra: oração pelo meu amigo Renato, cuja mãe foi levada por Covid. Galileu, oração pela minha sobrinha, que é o que tudo indica, chega entre nós nesta semana, nascerá nesta semana. Que Deus dê um bom momento para a vinda de sua sobrinha, pela saúde de Dulci, em nome de Jesus. Solange, oração por Cida, internada com Covid, irmã de nosso amado irmão Heleno.
nosso bispo Filadelfo, oração pela saúde do bispo Filadelfo, e ele também nos convida a orar pela saúde do reverendo Francisco Sales, irmão de nossa amada irmã Norberta. Oração de gratidão a Deus pela cura da Covid de Bené e Bruna, diz aqui Solange, pelo cunhado de Galileu, que está em uma fase final de recuperação do Covid, que Deus tenha misericórdia e ilumine esse momento. Bispo Filadelfo, pelo reverendo Barbeta, que nosso irmão, pastor de nossa igreja, que luta a batalha contra o câncer. Pelo irmão de Saulo, oração de gratidão a Deus, porque mesmo seriamente acamado, está sereno, sem sinais de dor. Deus, com seu amor, o Pai Honório, louvado seja o Senhor nosso Deus. E aqui, um outro canal que temos aberto para nossas orações. Nós vamos apresentar ao Senhor os pedidos de oração que aparecem aqui, pela saúde de Soraya, Braz, Miranda, peço pela saúde mundial, peço pela minha família, diz Tuane. Édila, que colocou desde o começo um pedido de oração pela Odenisa, que está com câncer, pela tia do Carmo, pelas dores de Cristina e por ela, que tem estado enferma. Soraya, que está lutando contra um câncer. Que nós sejamos instrumentos de Deus. O reverendo João, peço pela minha vida, família e ministério, que a dor do luto encontre o consolo do Espírito e que o terror dos dias atuais saiam de sobre o meu lar e dos meus. Que seja assim, reverendo João, na tua vida. Simone, peço por todos os que sofrem com Covid, que estão enfermos. Milka, que o Senhor seja com Milka, em nome de Jesus, e tenha misericórdia dela. Esses são os pedidos de oração que foram trazidos e apresentados aqui. Que o Senhor ouça e abençoe a estas pessoas pelas quais estamos juntos em unidade, sendo um só o coração e o espírito e a alma de todos. Que o Senhor tenha misericórdia destes e que socorra e levante os que estão enfermos, que traga cura e salvação e que retire do leito da morte e da dor aqueles que sofrem e padecem, para a glória do nome de Jesus. Amém. Recebam esta palavra final de bênção. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te animar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformar o mundo em seu nome. Paz e bem a todos vocês. Amém.